Muito boa noite, meus caros irmãos, irmãs. Que o Cristo nos oriente a cada um de nós nessa nossa jornada pelos caminhos da vida. A nossa proposta da noite de hoje é abordar um tema um tanto fascinante que vai nos convidar a uma viagem pelos confins da nossa própria consciência e para onde nós estamos caminhando nesse nosso estado de consciência espiritual para essas diversidades de moradas, conforme Jesus afirmou: há muitas moradas na casa de meu Pai. E nós vamos iniciar falando de uma colocação de um astrofísico, cujo nome dele se chama John Kovacs. Esse astrofísico, ele vai publicar na revista super interessante de 2014 essa afirmação que eu achei fantástico do significado da vida do universo, do significado do ser no universo. E ele diz assim: a explosão que deu origem ao universo não foi uma explosão, ainda é uma explosão. O Big Bang continua Big Bangueando, porque o cosmo continua expandindo e cada vez mais rápido. Vivemos dentro de uma explosão controlada. Somos tão parte do cosmo hoje quanto na época em que estávamos todos juntos ali, naquela ponta de alfinete. Serve para lembrar que não somos meros observadores do universo, somos o próprio universo tomando consciência de si mesmo. Isso é pura física quântica. É uma demonstração de como nós ainda não nos conhecemos. Cada um de nós somos um micro dentro de um macrocosmo. E o John Kovacs, ele faz essa afirmação que eu achei muito interessante. Essa colocação do John Kovacs nos convida a nos conhecermos a função do nosso cérebro, a infinita adaptabilidade do cérebro humano nesse avanço da medicina ortomolecular, no avanço da medicina quântica, o quanto o nosso pensamento tem plasmado, influenciado sobre o nosso corpo. Eu sempre digo que o pensamento cria a vida que procuramos. O pensamento cria a vida que cada um de nós estamos estabelecendo como parâmetro para uma vida mais saudável. Se você deseja ter uma vida saudável, mude o padrão mental. Se você muda a tua mente, o teu corpo vai refletir as suas emoções. O teu corpo vai refletir o seu estado mental, porque o pensamento é vida. E para que a gente conheça, eu digo o seguinte: o Eugênio Mozart, pesquisador do cérebro e suas funções do cérebro humano, ele disse que o nosso cérebro é dividido em três partes. A primeira é o sistema R, formado pelo hipotálamo, pelos núcleos de base, onde estão os componentes neurológicos que controlam nossa sobrevivência. E aqui ele vai dizer que nós temos um cérebro reptiliano. Que cérebro reptiliano é esse nosso? O impressionante é que nós não conhecemos a nossa capacidade mental, não conhecemos os três andares que existem na nossa própria consciência: o inconsciente, a consciência e o subconsciente. A gente sabe que a gente tem a consciência
mas não conhecemos ainda a potencialidade que nós somos capazes de mudar o mundo. Então, o nosso cérebro é reptiliano. Por que nós temos uma parte do cérebro reptiliano? Então, o Dr. Mosaic vai dizer o seguinte: é o chamado cérebro reptiliano dos seres humanos. É assim denominado porque componentes cerebrais dos largatos que surgiram no período carbonífero também são encontrados no cérebro humano. Ou seja, esse período carbonífero tem aproximadamente 350 milhões de anos de evolução. O nosso cérebro reptiliano tem os mesmos neurotransmissores que uma largata tem, que uma lagartixa tem. E nós estamos evoluindo essa parte do nosso cérebro a 350 milhões de evolução. A gente tinha consciência disso? Nós temos consciência desse fato? Mas a neurociência sabe perfeitamente. Os neurocirurgiões estudam de forma profunda sobre a função do cérebro reptiliano. A segunda parte, ele vai dizer aqui, é o sistema límbico, responsável pelas emoções, pelos sentimentos. É nesse sistema límbico que vai ficar as emoções, os nossos sentimentos. Entre o cérebro reptiliano e o cérebro límbico, há uma distância monumental. O primeiro teria 350 milhões de anos e o outro apenas 10 milhões de anos. Para que a gente perceba que na linha do tempo nós estamos constantemente evoluindo a nossa forma de pensar e de ser. E aí o terceiro, ele vai dizer que é o neocórtex, cérebro chamado de massa cinzenta. De acordo com o Dr. Mosaic, é aí que o pensamento funciona. O neocórtex tem talvez uns 50 mil anos. Dá para a gente perceber que o cérebro reptiliano é o mais antigo, onde está ainda arquivadas as nossas memórias instintivas, o nosso lado primitivo, o nosso lado animal, o nosso lado reptiliano, ele tem milhões de anos. E esse que ele vai dizer aqui, de 50 mil anos, é o neocórtex. Ele é muito mais recente. Então, na medida que você vai estabelecendo mudanças no seu padrão de pensar, de agir, você vai alterando o seu estado de consciência. Eu não queria entrar muito nesse detalhe, Roberto, porque em dezembro eu vou fazer uma palestra aqui sobre o estado de consciência espiritual. É outro tema que eu vou falar sobre os nossos padrões psíquicos e espirituais. Então, essa é a nossa primeira fase. Para que a gente perceba que o primeiro ser, o homem biológico da pré-história, um ser da ética da sobrevivência. Eu gosto muito dessa foto, que é a foto do homem de Neandertal, há 350 mil anos, ou melhor, 1 milhão de anos atrás. Nós éramos assim. Percebe que no momento que nessa fase da pré-história, do instinto, o nosso cérebro aqui, não é? O macho e a fêmea, o nosso cérebro, os nossos neurônios, as nossas sinapses, nesse período aqui, pré-histórico, tinha aproximadamente, o homem da pré-história tinha aproximadamente 80 bilhões de neurônios. Hoje, nós temos 100 bilhões de neurônios. Ou seja, nessa primeira fase do ser biológico da pré-história, houve um aumento de 20 bilhões de neurônios, de sinapses. Significa que nós estamos constantemente ampliando a nossa consciência. Então, esse é o ser, o homem biológico da pré-história. E de lá para cá, entramos no segundo ser, que é o homem teológico da antiguidade, o domínio das inteligências espacial e linguística. Essa foto aqui é aquela foto, aquela imagem que lembra a antiga Grécia,
o Antigo Egito, aliás. É aquele período em que o homem teológico da antiguidade, não é? Da civilização egípcia, eles vão dominar como nunca a autotecnologia daquela época, que é a tecnologia da construção das pirâmides, da religiosidade que eles tinham, porque os egípcios, eles são espíritos reencarnados de uma constelação que eu vou falar mais adiante, nas nossas considerações finais. Eu vou falar da origem de onde nós viemos. Nós não somos apenas cidadão do nosso planeta Terra, somos criaturas interestelares e que estamos nesta nave-mãe chamada orbe terrestre, viajando nos confins desse grande campo gravitacional que é o universo. Então o homem, os egípcios daquela época, as civilizações antigas, eles são oriundos de outras constelações. Como vocês vão entender perfeitamente, a questão das crianças índigo, desses seres interestelares que estão mergulhando, ou seja, estão reencarnando em massa no nosso orbe terrestre para mudar o nosso padrão psíquico, como vocês vão ver mais adiante. Pois bem, o terceiro ser, o homem racional greco-romano. Aqui é uma foto de Platão, o ser racional da ética da razão. No período platônico da Grécia, foi o período em que Sócrates, Platão e outros pensadores da época iria dar um grande impulso na civilização humana na época, nos convidando a todos a uma autorreflexão de onde eu vim, para o que eu estou fazendo aqui na Terra e para onde eu irei. São aquelas questões filosóficas que este grande pensador da antiguidade, não é? Ele iria fazer com que a humanidade tivesse um salto quântico naquela época. Houvesse um impulso moral e espiritual da humanidade naquela época. Porque todos nós somos frutos dessa evolução, conforme vocês viram esse final de semana, com algo que todos nós já sabíamos da missão espiritual de Irmã Dulce. Irmã Dulce, ela era conhecida de todos nós como o anjo bom da Bahia, e todos nós sabemos, é evidente, da evolução espiritual da Irmã Dulce. Para que vocês entendam que essas outras civilizações, esses outros mundos habitados, é habitado por espíritos muito mais evoluídos do que nós. Nesses outros mundos mais evoluídos, os espíritos mais inferiores de lá é do nível evolutivo de uma Irmã Dulce, de um Chico Xavier e de um Buda. Para que a gente tenha uma ideia, aonde nós ainda permanecemos na nossa inferioridade, do nosso orgulho, das discussões primárias, primitivas que ainda nós permanecemos. Sofremos pelo estado de ignorância que cada um de nós ainda carregamos no nível evolutivo em que a humanidade se encontra. Então, no quarto ser é o homem metafísico da Renascença, o ser da ética do humanismo utópico. Foi aquele período em que a humanidade, num período em que a Igreja Católica entra, naquela época de Leonardo da Vinci, de Michelangelo, e que os grandes gênios da humanidade vêm através das suas pinceladas mostrar à humanidade o que era plasmado na consciência desses grandes gênios, desses grandes pintores que estavam tentando retratar para o mundo metafísico o que eles viam no mundo psíquico e espiritual deles, não é? Então esse é o ser, o quarto ser, o homem metafísico da Renascença. E aqui é interessante que a gente começa a entrar naquela quinta fase. O que nós estamos conduzindo todos vocês
Para onde nós estamos caminhando? Para onde é que nós estamos caminhando? Então aqui, o quinto ser, o homem positivo na era científica. O homem positivo da era científica, o ser da ética, da ciência e da exploração ambiental. Essa questão do vazamento do óleo que está contaminando as praias do litoral nordeste brasileiro é um exemplo muito grande de como nós estamos lidando com o nosso orbe terrestre. Se o planeta adoece, o nosso corpo adoece, não é? O nosso corpo adoece. Houve em 94 um navio que deixou vazar milhões de barris de petróleo, o Axel Valdez, se eu não me engano, e que foi uma tragédia naquela época. Hoje a gente está percebendo que a poluição, o desmatamento da Amazônia, a alteração do ecossistema do planeta Terra, se altera o ecossistema do planeta Terra, vai alterar o nosso estado emocional. Nós estamos adoecendo emocionalmente porque o planeta Terra está adoecendo. E a gente não tem consciência disso. Eu estava vindo para cá e eu vi um carro na avenida principal, abriram-se a janela desse carro e jogaram um pacote de pipoca no meio da rua. As enchentes estão destruindo as cidades, porque a gente suja as cidades. Então a gente percebe que nós estamos alterando o sistema da Terra. E se o sistema da Terra se altera, nós vamos alterar juntos. Eu vou tornar a repetir. Nós estamos adoecendo, consciência disso, de como é que nós estamos lidando com esse período do ser, que é a era científica. Eu estava assistindo o Bill Gates num programa na Netflix, a genialidade daquele jovem rapaz quando ele estava com 10 anos de idade. Ele teve problema de relacionamento com a mãe na época, porque a mãe não compreendia porque Bill Gates ficava o tempo todo trancado dentro de um quarto pensando. Ele lia e pensava, ou seja, ele estava pensando o que iria fazer para melhorar o progresso moral e tecnológico da humanidade. Se teve dois grandes espíritos que reencarnaram na Terra com a missão de trazer um avanço tecnológico para a humanidade, foram duas figuras. E eles começaram a sua jornada espiritual na Terra nos anos 80. Os dois, Bill Gates e Steve Jobs. Os dois. Eu não vou falar nem dos outros que vieram depois. Mas esses dois gênios da tecnologia, a mãe de Bill Gates, nesse documentário da Netflix, vai dizer que a relação dela com ele era muito difícil. Porque para você domar uma inteligência, um jovem com uma inteligência super avançada, que ele não pensava apenas local. O pensamento de Bill Gates era um pensamento mundial. Nós temos um pensamento muito local. Você pensa naquilo, eu estou muito focado no meu problema pessoal. E o Bill Gates não, ele estava pensando no problema da humanidade. E que certamente ele muito bem vem cumprindo o papel dele nessa área da tecnologia. Oscar Niemeyer, ele não pensava local, ele pensou mundialmente quando se tornou um dos maiores arquitetos do século XX. Dr. Ivo Pitangui, ele não pensava local, ele pensava de forma mundial. Então, são criaturas humanas que tinha e que teve o poder de usar a sua inteligência para impulsionar a sociedade humana. E o que nós estamos fazendo com a capacidade mental que nós somos capazes? Então,
O sexto ser, o quinto ser, o positivo na era científica e o mapeamento do genoma humano em 1999, quando o mundo ficou estarrecido, quando se descobriu o mapa, os cromossomos que cada um de nós temos. A gente tem uma fita cromossômica e que essa fita cromossômica levou milhões e milhões de anos para ser formado. É algo extraordinário. A futura medicina que está chegando aí já é capaz de identificar que tipo de corpo você quer ter para as futuras gerações, que tipo de corpo o espírito pode habitar em uma futura reencarnação, porque você pode estabelecer novos padrões genéticos, modificando os seus cromossomos. A ciência está chegando a esse nível. Significa o quê? Que a gente precisa avançar, mas avançar na ética moral. Porque não adianta você ter todo o conhecimento tecnológico, não adianta ter todo o conhecimento intelectual se você não evoluir moralmente, se você não evoluir espiritualmente. Então, esse é o quinto ser da era científica. O sexto ser, o homem psicológico da era informacional. Esse homem psicológico da era informacional, eu me recordo muito bem que tivemos nessas 4 últimas décadas. A década de 70 era a década dos hippies, a década de 70 era aquela década que ainda não tinha-se uma posição qual seria o futuro da humanidade. A década de 80 foi a década das grandes descobertas, onde tudo começou a acontecer. O Bill Gates, como eu falei, o Steve Jobs, o surgimento do Michael Jackson, o mundo começou a se mexer, a se movimentar, mas foi nos anos 90 que algo impressionante aconteceu. E eu não sei se vocês lembram, de forma assim, bem específica, que em 1990 o mundo começou a entrar em um novo padrão. Como, por exemplo, as livrarias daquela época, no mundo inteiro, as livrarias estavam vendendo livros de autoajuda. Lembra que você ia numa livraria no início dos anos 90 e comprava livro de autoajuda, que até então você não via livro de autoajuda? Foi na década de 90 que muitos psicólogos, ex-funcionários de banco, pessoas que tinham outros títulos acadêmicos, começaram a estudar a psicologia. Começou a surgir a psicologia holística, a psicologia emocional, a psicologia transpessoal. E foi ali naquela década de 90, nesse ser do homem psicológico, que nós começamos a percebermos que havia algo errado no mundo mental nosso. Era naquele momento que a gente começou a perceber que nós não precisávamos mais de fenômenos, de materializações, o que ocorria na década de 60, que os espíritos se materializavam. A gente começou a perceber que não havia mais necessidade das cirurgias espirituais de cortes, porque as cirurgias agora seriam outro estilo de cirurgia moral e espiritual, que o problema das nossas doenças está estabelecido no nosso fator psicológico, nas nossas crises existenciais, das nossas vidas vazias. O problema do homem é um problema psicológico, como muito bem colocou um grande pensador francês, Léon Denis. Léon Denis, ele escreveu um livro, cujo título do livro se chama O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Então, nosso problema, das nossas dores,
do nosso sofrimento está em você mesmo. É a forma como você está pensando, está agindo. O índice de depressão e de suicídio está associado a essa atual conjuntura. Como eu vi recentemente uma matéria publicada pelo grande Milton Nascimento, onde Milton Nascimento vai dizer o que é que está acontecendo com a humanidade. O que é que está acontecendo com os cantores? Estão escrevendo letras que se fala em sofrimento, que se fala em traição, que se fala em sexologia. Milton Nascimento faz esse comentário. E uma multidão de pessoas começa a fazer relatos. E um desses relatos que me chamou a atenção foi quando uma moça disse assim, não estão cantando mais músicas que eleve a alma. A gente ouve músicas, esse tipo de música, que lhe traz tristeza, depressão. É ou não é? São músicas que nos trazem tristeza e depressão. Músicas que fazem apologia à sexolatria. A música que tem letra que fala sobre a sexolatria vai mexer com a energia Kundalini. E o que é a energia Kundalini? A energia da sexualidade. Como é que você percebe que as pessoas estão vibrando em uma faixa de letra de música que lhe leva a uma tristeza profunda? E você sofre. Qual é a explicação que vocês podem me dar? Do ponto de vista psicológico e emocional, o que é que está levando os adolescentes a praticar o suicídio? Qual é a explicação que a gente tem para uma criança de 10 anos de idade já estar com problema de depressão? Por quê? Por que a sociedade está adoecendo? Por que os nossos filhos estão adoecendo? Como é que nós estamos pensando dentro do nosso lar? Tudo está estabelecido na nossa forma de pensar. Então, o sétimo ser, o homem integral. Esse homem integral é o corpo físico, o emocional, o espiritual. Porque quando nós vamos a uma clínica, ao médico, o médico hoje não pode analisar você apenas do ponto de vista físico. Ele tem que fazer um diagnóstico holístico, realizar uma cartografia emocional, ou seja, uma constelação emocional de você mesmo. Porque para entender a sua enfermidade física, ela tem uma origem espiritual. A medicina hoje está avançando. Aquele médico que apenas vê o paciente apenas como alguém que precisa tomar um remédio, um ansiolítico, ele não vai ter resultados. O problema de uma depressão está ainda mais nas entranhas da alma do ser. Então, a medicina holística, a nova forma de você ver o paciente, você tem que ter uma percepção do indivíduo como ser integral. E aí, eu digo aqui o seguinte, o domínio da inteligência e da consciência integral é você ter consciência de você mesmo. Será que a senhora tem consciência da senhora mesma? Eu vou até beber água. Tem? Minha senhora? A senhora com esse cabelo tão lindo, que eu gosto de cabelo branco. Alguém pode me dizer aqui? Será que a gente tem consciência de si mesmo? Não. Por quê? Lá no templo de Delfos, na antiga Grécia, as pitonisas, que hoje é conhecida como médios, colocaram lá no templo de Delfos uma frase que tem mais de 3.000 anos, que diz o seguinte: homem, conhece-te a ti mesmo, conhecendo a ti mesmo, conhecerás o universo. Porque você é o universo. Significa que a gente não se conhece. Então, para que você tenha uma consciência de quem realmente você é, mergulhe
nas entranhas íntimas da tua alma. Porque se você está com problema, você é o gerador, você é a matriz desse próprio problema, não é ninguém. Não jogue a culpa em ninguém. Você é responsável pelo que você está passando. Esse é o primeiro ponto de aceitação. Aceite a sua dor, porque você é responsável pela sua dor. Então, quando eu digo assim mais adiante, o homem integral é o sétimo ser, a síntese dos 6 protótipos anteriores. Nele, certamente, atingiremos a plenitude da consciência por meio da integração irreversível das 3 vivências da mente: pensamento, ação e sentimento. Tal experiência não se limita naturalmente ao planeta Terra, mas se estende às inúmeras possibilidades de existências em outros orbes do cosmos. Ou vocês acham que nós somos os únicos moradores do universo? Nós somos uma população de 8,5 bilhões em humanidade. A teoria do Big Bang surgiu há 15 bilhões de anos. Existem bilhões e bilhões de outras galáxias com civilizações super avançadas. Nós vivemos, sabe aonde? Na periferia da nossa Via Láctea. Essa nossa periferia, de uma ponta da periferia da Via Láctea para outra ponta, são 1 milhão de anos-luz. Sabe o que é 1 milhão de anos-luz? 1 milhão significa 999 bilhões de quilômetros. Um ano-luz. Multiplique isso. A gente não tem ideia. Você sai dessa nossa Via Láctea e viaja acima da velocidade da luz durante anos e milênios viajando acima da velocidade da luz. Você ainda não vai conseguir sair da nuvem de Magalhães. E a gente ainda acha, alguns acham que nós somos os únicos moradores desse universo incomensurável, grandioso. Foi por isso que ele, o governador espiritual do planeta, o Cristo, que o Cristo tem mais de 4,5 bilhões de anos de evolução, porque ele é o co-criador em plano maior, ele que organizou o orbe terrestre. Ele vai dizer: há muitas moradas na casa de meu pai. E que moradas são essas? Ele se referia em 2 aspectos. Ele se referia no mundo espiritual. Existem outros mundos espirituais, de onde nós viemos, e para lá retornaremos. A pergunta é uma pergunta filosófica do tempo de Sócrates e de Platão. De onde eu vim? James, eu vim das entranhas do ventre da minha mãe? Eu disse, não. Ela apenas foi um transporte. Eu quero saber do ser espiritual que você é, de onde você veio e para onde você está indo. Retornaremos de onde partimos. De onde? Do mundo espiritual. E que mundo espiritual é esse? O mundo de onde é as nossas verdadeira casa planetária, da nossa verdadeira casa planetária no aspecto espiritual. As colônias espirituais de onde nós partimos. O mais impressionante de tudo, meus irmãos, é que quando a gente desencarna, nós temos uma surpresa ao perder o corpo físico. É em perceber que a gente não morreu. Como Lavoisier muito bem colocou, Roberto. Nada se destrói, tudo se transforma. Há uma transformação da matéria. A gente tem certeza, é uma certeza ou é uma fatalidade absoluta, que é a morte do corpo físico. Mas ao deixar o corpo físico no cemitério, para onde irá o ser espiritual que eu sou? Para onde? Com quem eu vou me encontrar? E o que eu vou fazer do outro lado da vida? Esse é o ser espiritual. É esse homem integral que começa a ter uma nova percepção da sua vida.
E aqui eu começo a colocar algo muito interessante. É um estudo que eu venho fazendo e que isso me fascina, o nosso cérebro, nosso pensamento. Se nós soubéssemos utilizarmos mais o nosso pensamento, seremos capazes de realizar fatos extraordinários, como muito bem colocou Jesus. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, removerá os grandes obstáculos. Que obstáculos são esses? É você mudar o Everest de um lado para o outro? Não. As grandes montanhas existem em você. É você mudar essa grande transformação das suas próprias montanhas emocionais. É você quebrar as suas placas tectônicas emocionais. Quando eu digo placas tectônicas rígidas, porque nós temos as placas emocionais dentro de nós. Nós somos muito rígidos. Como a parábola do joio e do trigo. Aquela parábola do joio e do trigo se estabelece que o joio, ele é uma erva que tem um trigo, o talo do joio, ele é rígido, ele é muito rígido. E muitos de nós somos rígidos em nosso ponto de vista. Não aceita a mudança, não é? Não aceita a mudança. E é por isso que a gente sofre. Sabe por que é que nós estamos aqui nesta casa hoje? O que é que nos trouxe aqui? Eu vou até beber água para que a gente pense. O que é que nos trouxe hoje aqui? Moveu a estar em uma segunda-feira nesta casa. Eu tenho a noite toda para esperar. Não precisa responder. O que é que nos moveu a estar aqui? Antes de vir para cá, eu passei lá no Memorial de Irmã Dulce. Eu já fui 3 vezes lá no Memorial de Irmã Dulce. Hoje eu estava lá. Hoje foi diferente, estava todo mundo, tinha muito turista visitando o memorial. O rapaz explicando o local onde a Irmã Dulce viveu seus últimos momentos. O rapaz explicando, o celular toca, e uma moça começa a falar alto, e aí todo mundo virou para trás e ficou olhando para ela. Eu disse, rapaz, você percebeu? Você vai no memorial, você sente uma mudança energética dentro daquele memorial. E aquela mulher, você vê que era uma turista, não estava nem aí. Atendeu o celular e ficou falando alto. Você viu o que foi que a coordenadora falou aqui antes de iniciar a palestra? Disciplina, disciplina. Que não pode utilizar o celular. E tem gente que utiliza o celular. Eu estava em uma palestra mês passado, o auditório lotado. Eu estava me concentrando para a palestra. Quando eu olhei para trás, tinha umas 6 pessoas no WhatsApp no auditório. E eu concentrado, e o pessoal no WhatsApp. Começou a palestra. O tema da palestra eu ia falar sobre as influências espirituais. Era o tema da palestra. E aí eu iniciei dizendo o seguinte: como é que eu posso iniciar, como é que eu posso fazer uma palestra se os circuitos energéticos que está aurindo desse centro espírita, as pessoas estão, sabe? Está dentro do centro espírita, mas está no WhatsApp pensando nas coisas lá fora. Não é isso que está acontecendo? Aí quando a gente vem nesta casa aqui, percebe que o padrão aqui é completamente diferente. Ou você entra na disciplina, ou está fora. O que eu quero dizer para todos nós, que essas civilizações, esses espíritos que habitam outros mundos mais avançados, uma das primeiras éticas que existe lá, disciplina. Ou vocês acham que quando a gente desencarnar, James, como é que é viver no nosso lar? Pura disciplina. Se você for indisciplinado vai para onde?
pessoa que é indisciplinada, o que acontece com essa pessoa indisciplinada? Ele vai pagar pela indisciplina dele. Então, o nível de consciência nos seres de civilizações mais avançadas. Como é que seria isso? Esses seres, o nível de consciência desses seres, nesses mundos mais avançados. Será que seria o mesmo nível nosso de jogar petróleo criminosamente, como se estão achando? Poluir as cidades, destruir as matas, ir ao supermercado, na seção de hortifruti, pegar uma batata, as outras batatas caem no piso, você dá meia volta, vai embora e larga as batatas lá. Não é isso que muitas pessoas fazem? Mas quando chega em casa, você pega as tuas batatas, coloca na fruteira, ótimo. Mas quando cai uma batata da fruteira da tua casa na cozinha, o que é que você faz, minha jovem? Hã? E por que no supermercado você não pega? Eu não estou dizendo que você faz isso. Mas por que no supermercado a gente não pega, minha senhora? Se uma batata, preste atenção, o que tem a ver isso, James, com o nível de consciência? Você está no supermercado, cai as batatas. Eu estou te dizendo porque eu já vi isso inúmeras vezes. E você dá meia volta, larga lá as batatas, os tomates no chão do supermercado. Mas quando é em casa, que o tomate cai, a batata cai, o que é que você faz? Você vai e coloca na fruteira. Por que lá fora a gente não faz isso? Agora eu vou esperar, agora eu quero ouvir uma resposta. Hein? Porque não é nossa, é ainda do supermercado. Eu estava viajando para Aracaju há alguns anos atrás. Parei para abastecer ali na cidade de Estância, no final da linha verde, no estado de Sergipe. Quando eu parei ali na cidade de Estância, quando você sai da linha verde, tem um posto de combustível. Isso tem alguns anos. E tinha uma placa: não é permitido o ônibus da Bahia. Eu fiquei sem entender porque que os ônibus da Bahia não poderiam frequentar o delicatessen lá. Aí eu fui perguntar ao gerente: rapaz, porque eu sou soteropolitano, eu nasci em Salvador, o meu DNA é baianês, eu amo a Bahia, mas tinha uma placa lá, não era permitido o ônibus da Bahia. E eu perguntei por quê? Porque o baiano eu não quero dizer aquela palavra que a gente gosta de comer no churrasco, que é farofa, né? Farofeiro. Eu não entendi porque que o Jornal à Tarde, em 1994, o Jornal à Tarde publicou uma matéria interessante. Uma placa em um supermercado em Tóquio, em português. Era um supermercado em Tóquio, e que a placa era em português. Não é permitida a entrada de brasileiros neste estabelecimento. Isso foi em 94. Até hoje eu não entendi por que colocaram aquela placa lá. Eu vou voltar para cá. Até hoje eu não consegui entender. Me desculpe, eu estou sendo até um pouco irônico. Por que colocaram aquela placa lá? Não é permitido entrada de brasileiro nesse supermercado. Por quê? O que foi que os japoneses fizeram aqui na última Copa do Mundo? Vocês lembram? Os torcedores da seleção japonesa, quando terminou o jogo do Japão, o que foi que os torcedores japoneses fizeram no estádio? Colheram o seu próprio lixo. E o torcedor do Bahia do Vitória, quando termina o jogo aqui na Arena Fonte Nova, faz o quê? Não. Eles também pegam o lixo e levam para casa. Fazem isso? Isso é uma questão ética de consciência. Quando teve o terremoto no Japão, a tsunami no Japão, que faltou água, uma senhora com uma garrafa de 1 litro na fila para levar apenas 1 litro de água, e o repórter pergunta: por que você não leva mais? Eu tenho que deixar para aqueles que ainda precisam. Mas quando teve a greve de caminhoneiros no ano passado aqui em Salvador, ou aqui no Brasil,
O repórter pergunta, mas senhora, por que você está levando 30 quilos de arroz e 20 quilos no seu carrinho? É porque pode faltar. E o repórter pergunta, mas você não acha que pode faltar para outro? Eu tenho que pensar na minha pessoa. Primeiro eu. Segundo eu, terceiro eu. Percebeu o que é ser ético? Vamos lá. As sinapses e neurônios nos seres de civilizações mais avançadas. No momento que você vai mudando a sua ser mais ético, pensar de forma mais correta, as suas sinapses vai mudando. Constelação de Alcione, Orion, como eles são? Aqui eu vou falar do livro Transição Planetária, psicografado por Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Filomeno de Miranda, e que Filomeno de Miranda dá uma definição de quem são esses espíritos que estão reencarnando na Terra, que alguns chamam de crianças índigo, de crianças cristais, essa nova geração de crianças. Um exemplo, eu e o Roberto, que está ali gravando, eu e o Roberto, nós somos da geração Westop, não é isso? Você sabe o que é Westop? Não sabe mesmo, não é? Você, meu amigo? Olha para isso, olha para aí, pai. Olha para aí, ó. Não sabe, mas a senhora sabe o que é um Westop. Jeans era uma marca de jeans grossão, de 1970, que é a calça jeans. Só que eu e o Roberto era da geração Westop. Você certamente é da geração Y, da high-tech. Mudou muito. E o teu filho? Essas crianças que estão chegando agora, qual é a geração dessas novas crianças? Eu chamaria crianças de consciência estelar super avançadas, que estão mudando o padrão mental nosso, como nós vamos ver aqui. Aqui é o capítulo 13 do livro Transição Planetária. O que vocês vão ler agora é uma narrativa do que o espírito Filomeno de Miranda vem nos mostrar o que é que está acontecendo no mundo espiritual, como o planeta está mudando e como as pessoas estão mudando. Então, ele diz assim, Dr. Artênio Guimarães, ele é um espírito que ao desencarnar, ele era um espírito, na Terra ele era um médico, e quando voltou ao mundo espiritual, ele foi trabalhar com os grandes projetos Genoma no mundo espiritual. E aí ele dá essa descrição aqui. Muitos de nós equipamos-nos dos conhecimentos próprios nas áreas da genética, da embriologia e da embriogenia, a fim de prepararmos os corpos que acolherão por algum tempo no claustros da maternidade esses mensageiros do amor e da misericórdia. Ele está falando do que muitos de vocês já conhecem como as crianças índigo, as crianças cristais. As crianças índigo são aquelas crianças que têm a aura azul. A criança cristal são aquelas crianças que têm uma aura assim mais translúcida. E cada um de nós temos uma aura. Então, ele vai dizer aqui mais adiante, diretrizes para o futuro da raça humana. O que é que ele diz aqui sobre as diretrizes do futuro da raça humana? Participaríamos de atividades de selecionamento de casais para receber como filhos os visitantes de mais além, de modo que lhes fosse possível alcançar as metas superiores que anelavam, iniciando o ciclo dos renascimentos no mundo terrestre, até quando estivessem colocadas as balizas da era de regeneração. O que ele está dizendo aqui é que esses espíritos, oriundos da constelação de Orion, de Cocheiro, esses ali que é chamado de alienígenas, espíritos de outras civilizações superavançadas estão reencarnando na Terra para ajudar o progresso da humanidade.
Essa foto eu peguei na internet na época e foi pura coincidência. Foi pura coincidência. Essa foto aqui é de um casal. Sabe quem são esses? Aquele jogador da seleção brasileira, Kaká. Depois eu fiquei sabendo que esse casal, do Kaká, sua esposa e o filhinho, eles fazem parte dessa nova geração. Esses jovens que estão casando hoje com responsabilidade, está trazendo ao mundo, através da inseminação artificial, esses espíritos que têm a missão, esses alienígenas, que nós chamamos de alienígenas, porque eles não gostam de ser chamados de alienígenas, que eu chamo de seres de outras civilizações mais avançadas. Ele está entre nós, inclusive aqui, nessa própria casa em que nós estamos. Não é isso, Roberto? Perfeito. Divaldo Franco vai dizer nesse livro, o Filomeno de Miranda vai dizer nesse livro, que muitos centros espíritas e centros espiritualistas, eu vou tornar a repetir, palavras do espírito Filomeno de Miranda. Tanto os centros espíritas como centros espiritualistas estão recebendo nessas casas seres alienígenas que estão dando comunicações psicofônicas, estão trazendo para esse espaço em que nós nos encontramos aqueles seres de outras civilizações para se adaptar, adequar o novo padrão mental da Terra para que eles reencarnem para trazer o progresso da sociedade. Ele diz isso no livro. Perfeitamente. Vejamos bem. Diretrizes para o futuro. Iríamos utilizarmos de pessoas que anelavam pela paternidade e tinham dificuldades de reprodução por vários fatores, recorrendo aos métodos da concepção artificial com posterior implantação dos ovos, em pleno processo de reencarnação dos espíritos que viriam trabalhar pelo bem na Terra em renovação. Esses espíritos são lá de Orion. Eu tive, em um dos trabalhos que eu participei aqui, a gente percebeu muito bem isso. Que a gente tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir. Está acontecendo e muitos de nós ainda estamos cegos. Não estamos enxergando a nova realidade da raça humana. Muitos de nós ainda continuamos cegos, e surdo, e mudo, em estado de consciência profundo. Ou seja, em sono profundo. Desperte do seu sono profundo e veja o que está acontecendo. Por que a gente não vê esses alienígenas aqui neste grupo? Sabe por quê? Porque o nosso padrão é outro. Aumente teu padrão que você vai ver maravilhas. Mude o seu diapasão, mude a sua vibração. Então, ele vai dizendo, não é? Eu vou voltar para lá. O que ele quer dizer é isso. Mude seu padrão. Esses jovens, essas novas gerações que estão chegando na Terra, estão chegando com a grande missão de receber no ventre da Mãe Terra, da Mãe Gaia, essas civilizações que estão mudando o nosso DNA. Lembra que quando nós estávamos na horizontalidade, que a gente caminhava na horizontalidade e agora a gente está indo para onde? Para a verticalidade. Ampliando o estado de consciência espiritual que você é. Então, meus irmãos, quando Emmanuel, no livro Fonte Viva, Emmanuel diz o seguinte: educa e transformarás. Foi o que eu vi aqui? Peraí. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude.
Perfeito essa colocação de Emmanuel. Vamos refletir. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Então você é responsável pelo que você está fazendo com o teu próprio orbe terrestre. Você é uma parte integrante do orbe terrestre, como muito bem colocou Fritjof Capra. Fritjof Capra, em uma das suas conferências aqui em Salvador em 2004, Fritjof Capra é aquele autor do livro Tal da Física. Ele iria dizer: nós não evoluímos com o planeta Terra, evoluímos com o organismo vivo que é o orbe terrestre. Portanto, meus queridos irmãos, essas são as nossas reflexões. Que possamos pensar na colocação de Cineira Pinto, a grande pedagoga. A redenção da humanidade terá começo no caráter da criança ou o sofrimento do homem não terá fim? A humanidade será aquilo que você está estabelecendo com você mesmo, com os padrões psíquicos e mentais que você está tendo. Nós estamos adoecendo porque o nosso pensamento é a matriz, é a usina nuclear de nós mesmos. Mude a sua forma de pensar. Amplie o seu estado de consciência. Da horizontalidade para novos horizontes nos espera, porque cada um de nós estamos fadados a nos tornarmos seres interestelares, porque Jesus disse: aquele que me seguir verá a face do Pai. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Gratidão.